Olá, hoje vamos começar a nossa aula de número 21 e nós estamos falando um pouco sobre o mundo vindouro hoje. Eu gostaria que você acompanhasse a gente. Você pode acompanhar essas aulas nas redes sociais, no YouTube. As perguntas você pode também mandar aqui pelo WhatsApp da igreja. Você tem sempre aí o WhatsApp da nossa igreja aqui, eu vou falar para você. Sempre 19, você 19, telefone 993006411, também, ou pelo e-mail da igreja, ibelshadai@terra.com.br, qualquer dúvida, né? ibelshadai@terra.com.br. E logo também acho que estaremos colocando essas aulas e outras coisas mais no Instagram da igreja, que possa você acompanhar não só pelo YouTube, tá bom? Mas o mundo vindouro, queremos falar um pouquinho hoje sobre o mundo vindouro. E, perdão, na volta de Jesus, quem der fruto vai permanecer. Mas antes que a gente entre nesse assunto, eu quero, antes de aprofundar nessa situação da volta de Jesus, que é a parousia, significa que existem várias profecias do Velho Testamento, do Novo Testamento. No Mateus capítulo 24, diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24, verso 1 e 2. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Eu estive lá em Jerusalém agora pela essa segunda vez e estive no Monte das Oliveiras. E quando você chega lá em Israel, você entra na cidade antiga de Jerusalém, você descendo ali pelo lado, você vai passar pelos os cemitérios, né? Os judeus não enterravam os seus mortos na cidade santa, e eles então enterravam fora. E quando você desce assim, você já de longe você vê a Jerusalém, mas naquele caminho que você vai descendo, as ruas são estreitas, de pedra, ali você vai ver todos os cemitérios ali. E Jesus então ele sai lá do templo, ele sobe até essa caminhada que nós estamos falando, essa subida, sobe até esse monte, e os seus discípulos assentam ao redor deles, fazem para eles 3 perguntas, em particular, né? Talvez tinha mais gente ali. E a pergunta é: quando serão essas coisas? Essa é a primeira pergunta. Que sinal haverá da tua vinda? E quando será o fim do mundo? Então eles fazem 3 perguntas, Jesus faz um compêndio de respostas e dá todas as respostas para eles. E então nós vamos, ao longo dessas aulas futuras, trabalhar um pouco nessas 3 perguntas, né? Certamente que uma das perguntas aconteceram no ano 70 depois de Cristo, que o templo foi totalmente derrubado, destruído pelo general Tito. Então, essa primeira questão é aquela que Jesus disse, né? Não ficará aqui pedra sobre pedra. Esse templo demorou 40 anos, né, para ser construído, praticamente pelo Herodes o Grande, para fazer com que os judeus ficassem mais felizes. E quando você chega lá em Jerusalém, você entra no Muro das Lamentações, do lado, subindo assim, tem uma escadaria, tem a separação dos homens e das mulheres, você sobe no alpendre e você cai onde é o antigo templo. E lá hoje está a cúpula dourada, né? Onde tem lá os muçulmanos, tem lá, diz que Maomé subiu ali para os céus.
Mas do outro lado oposto de Israel tem uma cidade miniatura de Jerusalém, feita, muito bonita, é um lugar amplo, todinha da época de Jesus, e tem também o templo, né? E Jesus então respondendo isso, e ele fala sobre várias consequências que vai acontecer aqui. Sobre a multiplicação da iniquidade, a grande tribulação e tudo mais. Mas antes que a gente entenda sobre essas coisas, é importante a gente lembrar que na volta de Jesus, nós temos que ter frutos para permanecer. E então vamos ler aqui Lucas capítulo 13, versos 6 a 9, que diz assim: E diziam esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não achando. Então, na verdade ele tinha uma plantação de vinha e estava lá esperando, né, para colher as uvas. Mas no meio dessa plantação de vinha havia uma figueira. E ele foi procurar um fruto, mas não achou. Não achou figo. Ele disse então o vinhateiro, que é o dono da vinha: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Então corta. Já era o 3º ano que ele vinha procurar um fruto. Ia comer um figo ali, mas não achava. Então corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Tá, uma árvore que não serve para nada. Ele é agricultor, né, no sentido dele, estava precisando dessa fruta. Respondendo, ele disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não der, poderá mandar cortar. Então, o dono mandou cortar, mas o cara que cuidava lá, o vinhateiro, disse assim: vamos tentar mais um ano. Vamos tentar mais um tempo. Então, a volta de Jesus, ela mais ou menos está assim. Jesus já era para ter voltado, se a gente fosse pensar nisso, né? Mas ainda falta, talvez, o evangelho ser pregado em muitas nações. Mas ainda também o Senhor está dando tempo para os gentios. Lá em Romanos a Bíblia diz que o Senhor abriu um parênteses para nós gentios sermos salvos. Até esse tempo da graça findar. Aí então virá a volta de Jesus. Então a figueira era uma árvore, é ainda, né, uma árvore comum em Israel. Lá andando lá para Israel, eu vi várias figueiras e muitas oliveiras, né? E perguntou-lhe Natanael: de onde vem? De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes que Felipe te chamasse, eu te vi, quando você estava debaixo da figueira. João 1,48. Então, Natanael que foi o seguidor de Jesus, e estava o que fazendo embaixo da árvore da figueira? A gente não sabe, mas Jesus disse que tinha visto ele. Então era uma árvore comum naquela época. A volta de Jesus. Então Jesus, ele coloca uma parábola e diz assim: olhai para a figueira e para todas as árvores. Em Lucas capítulo 21, Evangelho de Lucas capítulo 21, o verso 29 em diante, diz assim, olha, 21:20. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Eu comecei lendo lá em Mateus, né? É uma das perguntas. Então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. O verso 29, disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, e quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão.
Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. E passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Então, aquela geração realmente viu a destruição de Jerusalém, aquela geração realmente viu o início do reino de Deus na terra, e nós estamos caminhando, né, para essa volta de Jesus. Então, olha o que Jesus disse, não passará, e não passou. Agora é importante que nessa parábola aqui está comparando Israel com o reino de Deus também. Israel, ele foi praticamente disperso, a diáspora, no ano 70 depois de Cristo, só agora em 1947 que eles voltam a se tornar uma nação. Então essas coisas, elas estão acontecendo, que são os cumprimentos das profecias. E Israel é essa figueira. Então nós podemos pensar nessa parábola que o homem é Deus, os frutos são as obras, e o vinhateiro sou eu. Sou a pessoa que devo cuidar dessas coisas todas. Então, para a gente pensar nisso, 5 verdades que essa lição nos ensina. Primeiro, quem é o dono? E passou a narrar essa parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não achou. São os teus céus e a tua terra, o mundo e sua plenitude, e tu os fundastes. O que a gente vê é que nós não somos o dono de nada. Deus tem a história dele escrita. E você está aqui na terra porque Deus o colocou aqui. A Bíblia diz que a terra, a plenitude, os céus, as estrelas, são tudo dele. Então a sua saúde vem de Deus, seus filhos vêm de Deus, seu dinheiro vem de Deus. E se a nossa terra sair de órbita por 5 centímetros, 10 centímetros, nós estaríamos assim mortos. Se o Sol começar a dar muita radiação, nós vamos morrer. Se a Lua sair da sua rota, a gente pode ser destruído. Se um meteorito gigante bater na Terra, podemos ser destruídos. Então, nós somos pequenos demais nesse universo. Mas Deus, Ele que controla, Ele cuida de toda a nossa história. Então você e eu não estamos aqui por um acaso. E nós somos então planejados. Então esse planeta foi planejado, as coisas foram planejadas. E nessa história tinha lá o dono da figueira, que era o dono das terras. E ele tinha lá os seus empregados, o vinhateiro, e trabalhava para ele. E dentro das suas terras, ele tinha uma plantação de uva e tinha lá um único pé, talvez, né, de figo, de uma figueira, que é um indivíduo. Então, o que essa história está falando para nós? Está falando de um Jesus que vai voltar, mas que vai cobrar de nós, e nós precisamos. Então, antes que eu pense na volta de Jesus, eu preciso pensar no que eu estou fazendo aqui na terra, para essa obra frutificar. Segunda coisa que a gente vê aqui, que alguém cuida. Então o viticultor, eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, corta, porque ocupa ela ainda a terra inutilmente. Então Deus colocou os homens aqui na terra, para cuidar da terra. Não foi o anjo, foi homens. Deus confiou a homens, Davi, Moisés, Timóteo, Pedro, para zelar das almas. Deus confiou a você para cuidar da sua família. E então nós é que cuidamos da terra. Nós é que cuidamos do projeto de Deus. Então a igreja ela é cuidada por você e por mim. Tiago diz assim: meus irmãos, pode acaso uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Então você não planta um pé de laranja para colher abacaxi, nem planta um pé de banana para colher manga. E você não vai numa água doce lá no rio para tomar água e sai água salgada.
todo esse ensinamento que Jesus está falando aqui é uma preparação que nós temos aqui na terra, que aqui é um lugar que a gente se prepara para o céu. Então, poxa, Jesus vai voltar? Vai voltar. Está chegando, está chegando. Mas e como é que está a minha vida nesse sentido? Então, primeira coisa, que uma semente somente pode vingar se brotar. Uma semente, ela só pode vingar se ela brotar. E tem um texto lá em Lucas 8, diz assim: o que está à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não suceda e crendo sejam salvos. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas do mundo para a volta de Jesus, que é iminente. Mas nós temos aqui o inimigo, que é o diabo, o Satanás. Ele está o tempo todo trabalhando, lutando para que você e eu não venha a conseguir isso. E quando a semente chega, ela não produz fruto. Segundo, uma semente somente pode vingar se onde ela for plantada tiver profundidade. Os que estão sob a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas esse não tem raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da aprovação se desviam. Então há uma necessidade de nós termos profundidade na palavra de Deus, conhecimento. E quando a terra é muito superficial, a planta cresce rápida porque tem água, tem umidade, mas ela não encontra profundidade. Quando você vai aí, por exemplo, em Atibaia, você sobe ali na pedra, uma pedra que tem grande lá, onde o pessoal pula de parapeito lá e desce ali, existem muitas assim, folhas ali, na verdade, né, alguns tipos de vegetação que tem raiz muito pequena. Elas crescem rapidamente, até são flores bonitas, mas você pega assim, né, com a mão, se você olhar, ela não consegue. E uma chuva até forte leva embora, né? Então, a segunda coisa, uma semente, ela precisa vingar, ela precisa ter terra profunda. Então, tem muitas pessoas que vão acabar ficando, não vão ser arrebatadas, porque a terra não foi profunda. Terceiro, uma semente só pode vingar se onde ela for plantada tiver consistência. A parte que caiu entre espinhos são as que ouviram e, indo o seu caminho, são sufocadas pelos cuidados, riquezas e deleites dessa vida e não dão fruto com perfeição. Essa é uma parábola que está lá em Mateus capítulo 13, né, e Lucas também, que nós estamos vendo aqui, que o semeador está saindo a semear. E então ele semeia em algum lugar onde a terra está socada, e vem o Satanás e leva. Semeia em um lugar onde tem muitas pedras, não tem raiz profunda. Semeia um lugar entre os espinhos e os espinhos a sufocam. Então precisa ter um terreno muito bom, terreno preparado para que a semente dê fruto. Então a primeira pergunta é: o seu coração, você está preparado? Você está preparada? O seu terreno é muito fértil, é bom, a semente da palavra está produzindo vida, está entrando no seu coração, para que nem os problemas da vida, as riquezas, deleites, as dificuldades não te desviam. Por quê? Porque na hora que Jesus vier buscar a sua igreja e arrebatar a tua igreja, você precisa dar frutos. Você precisa ter esses frutos, né, que a Bíblia fala. Então, a terceira coisa aqui, a ocupação inútil da terra para nada serve. Disse então o viticultor: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta para que ela ocupe ainda a terra inutilmente. Então, olha, não é uma árvore assim recém-formada. É uma árvore que deve produzir frutos. Ela já faziam 3 anos que ele estava procurando. É uma árvore grande. Então essa árvore ela tinha um propósito de dar frutos. Ela já
estava no lugar bom, né? Onde estavam as uvas, ela tinha lugar que foi regada. Mas o que acontece com essa árvore? Ela não produziu fruto. Então, muitas vezes, você e eu, na nossa vida, nós estamos vivendo e esquecemos de produzir esses frutos. Esquecemos da responsabilidade da causa de Deus, da fidelidade. Às vezes esquecemos do compromisso financeiro com a igreja. E o texto diz aqui que são 3 anos sem produzir nada. E olha, agora é interessante que a paciência desse viticultor é curta. Pô, vai 3 anos aqui e não quero mais nada, vou cortar. Aí o outro fala, não, deixa mais 1 ano. Então o Senhor tem dado a chance para você. Agora, uma pergunta, né? Quanto tempo que você não produz nada no reino de Deus? Quanto tempo que você não produz nada? Essa árvore fazia 3 anos. Às vezes eu conheço, tem amigos meus, colegas meus, que fazem anos. Então o texto está dizendo assim, olha, eu vou cortar, vou jogar fora. Há uma necessidade de produzir. Outra coisa, essa árvore está ocupando um espaço inutilmente. Está tirando espaço de uma outra árvore saudável. E às vezes, pessoas que estão vivendo assim, inúteis, né, dentro da igreja, do reino de Deus, estão tirando até a oportunidade de outras pessoas, porque às vezes são pessoas para baixo, são pessoas que não levam a Deus a sério, né? E não têm um compromisso com o Senhor. E agora, há uma outra situação aqui, que é a quarta coisa. Há sempre uma nova oportunidade, respondeu-lhe o Senhor. Deixe este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. Sabe o que o meu pai ele fazia? Eu morava no sítio. Não, brincadeira, né? Eu morava em Nova Odessa, mas era quase um sítio, né? Porque isso há 40 anos atrás, era uma cidade bem pequena, tinha, acho que na época talvez 25 mil habitantes, nem sei se tinha isso, ou tinha menos, um pouco mais. Mas a gente morava em casas que tinha assim, lá naquela época tinha um quintal muito grande no fundo, né? Então você tinha uma casa lá na frente, tinha um quintal enorme, e às vezes plantava mandioca, plantava milho. Meu pai às vezes ele tinha lá um galinheiro. Então assim, como meu pai ele foi sitiante, ele veio para a cidade, trabalhava numa escola pública, e ele então trouxe ainda esses costumes, e a gente acabou assim, vendo, né, esse tempo todo meu pai fazendo essas coisas, como é que ele esperava a lua para plantar o milho, o tempo da chuva, aquela coisa toda. E meu pai então ele fazia um buraco grande assim no quintal, bem lá no fundo, né, bem longe. Então tudo que era assim, casca de manga, banana, café, né, borra de café, e cebola, minha mãe nunca jogava nada disso fora. Nada, era tudo colocado numa lata, e essa lata então enchia, ele jogava lá no fundo do quintal, nesse buraco, e jogava a terra por cima. E ele fazia isso o ano inteiro. Depois, pegava aquela terra, estava rica. E aí ele fazia canteiros. E os canteiros, por exemplo, ele fazia canteiros de cebolinha, de rúcula. Nossa, que eu lembro assim, dá até água na boca. Fazia os canteiros de beterraba, batata doce, de rabanete, né? E eu ajudava meu pai a plantar essas coisas todas. E fazia os canteiros assim, punha 2 madeiras e punha aquela terra. E fazia uns buraquinhos assim, e colocava lá sementinha, por exemplo, do rabanete. E dava uns rabanetes assim, gigantes. Daqueles gostosos mesmo. Então essa terra produzia vida e vida em abundância. Então a terra precisa produzir. E o que aconteceu com esse homem? Ele disse assim, vou agora dar uma parada e vou fazer isso daí. Eu vou adubar, vou ver o que está acontecendo, vou ver e dar mais uma chance. Então uma coisa importante é essa, talvez a terra do seu coração está ruim, o esterco está ruim, né? Você ficou chateado com a vida, chateado com a igreja, tudo acontece, mas não é motivo, né? A gente sempre acha que é o outro é culpado da gente não produzir. Mas o problema é a terra.
E nessa terra, então, precisa acontecer isso. Pode ser N problemas, o trabalho, pode ser a falta de tempo, pode ser alguma coisa que você foi ferido, machucado, não importa. O que importa é que você precisa ser adubado de novo, né? Com a palavra, com o Espírito Santo, com a oração. E tem mais uma chance. Agora veja, a Bíblia é bem clara. Vamos dar mais uma chance. Se não produzir, é cortado. Então há uma necessidade de melhorarmos. Precisamos desse adubo da palavra, da água do Espírito. Precisamos, às vezes, revolver aquela terra antiga, não é? E colocar a terra nova. Às vezes, tirar alguns tipos de espinhos do ódio, do ciúme, da inveja. Tirar alguns abrolhos, né? Disposição, negligência, para que a gente possa realmente produzir esses frutos para a vida eterna. Bom, vamos lá. Para a gente terminar nossa aula aqui, não é? Só que essa parábola, ela também tem a ideia de prestação de contas. Sempre prestarás contas. Se der fruto, ficará. Se não, vai mandar cortar. Sabemos que sem Jesus nada podemos fazer. Mas se nós somos cortados dele, aí piorou a situação. Então lembre-se que nós precisamos estar com ele. E avisando, diz o texto aqui em Mateus 21:19. E avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não achou senão folhas somente. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então Pedro, se lembrando, disse, olha, mestre, secou-se a figueira que amaldiçoastes. Então Jesus ensinou uma lição drástica aqui. Que ele foi colher um fruto. Não tinha. E ele disse assim, nunca mais nasça fruto. Morra, não serve para nada. Então Jesus está para voltar. O mundo vindouro está aí. Mas nós precisamos lembrar que para chegarmos nesse céu, precisamos chegar com as mãos cheias de frutos. Não podemos ser estéreis. Temos que ter as sementes produtivas. A esterilidade, numa vida cristã, leva a esfriamento. Esterilidade leva a um esgotamento espiritual. A semente tem que germinar, crescer, produzir e dar bons frutos. Mas o que foi semeado em boa terra é este, que ouve a palavra e entende, e o fruto, um produz 100, outro 60 e o outro 30. Então, para a gente terminar, eu quero que você pense bem nisso. Antes que a gente pense na volta de Jesus, pense que as coisas estão para acontecer, você tem que trabalhar na tua vida de imediato, aqui agora. Produzir esses frutos aqui. Há uma palavra na Bíblia que chama claris, que significa graça. O que é claris? Era um costume do imperador romano. E o que esse imperador romano fazia? Todos os anos ele separava um dia em que ele fazia uma festa, celebrava a ascensão do imperador ao trono. Então, quando o imperador chegou ao trono, vamos pensar assim, o descobrimento do Brasil, né? Aí ele fazia aquela festa. Nesse dia, ele chamava os seus soldados e dava um tipo de 13º, né? Um bônus. E nesse bônus, saía do bolso do imperador e chamava claris, que era a graça. Não era o soldo, não era assim, o salário dele. Era uma graça, uma bênção. Era uma oportunidade do imperador festejar a sua ascensão e brindar com o claris, brindar com a graça. Então, o que nós podemos pensar nisso que nós vimos hoje? É que você e eu, nós temos essa graça imerecida. Então, aquele soldado pegava aquele dinheiro, vamos pensar, né? Ele nem sabia que ia receber, o imperador pagava para ele do próprio bolso e ele ficava felicíssimo, porque ele tinha um segundo salário naquele mês. Era uma graça. Então, você e eu fomos agraciados com a graça. A gente merecia nada, mas Deus provou seu amor, nos deu seu filho,
nos preparou já esse mundo vindouro, está nos falando da sua volta e nos dá esse salário a mais, né? Essa graça. É um favor imerecido. Então você tem um favor imerecido. Você não merecia nada. E a pergunta é, o que você está fazendo para a volta de Jesus? A sua árvore está produzindo fruto ou faz 3 anos que não produz absolutamente nada? Pensa bem nisso. Semana que vem a gente volta. Grande abraço para você e vamos continuar falando então sobre esse mundo vindouro. Fica com Deus. Se você quiser, passa aí para os seus amigos. Grande abraço em nome de Jesus.